Opa, bom dia, Helder Silva, Visão de Águia. Hoje eu quero passar uma pequena instrução aí para todos que estão começando aí na área de celular, que tem dúvidas, né, de como utilizar o multímetro e como fazer as medições das tensões. Então hoje eu vou estar ensinando a utilizar o multímetro, o digital e o analógico. Tem muitas pessoas confundindo na hora de fazer a medição da tensão, né? Estão confundindo com a escala de BIP, que é essa escala aqui e essa outra escala aqui. Estão querendo medir tensão, que vem a tensão terciária e a tensão primária, né? Estão querendo utilizar, e muitos estão utilizando a escala de BIP, achando que estão fazendo da maneira correta, e acaba chegando em um diagnóstico muito do seu errado. Então nós vamos aprender hoje a como utilizar o multímetro analógico, o multímetro digital, o USB Charge e a fonte de bancada. Para isso precisamos entender que tipo de medição nós vamos estar fazendo em um aparelho inicial, tá? Portanto, precisamos compreender primeiro o que são tensões e o que é condução reversa, para que a gente não venha mais fazer um diagnóstico errado. Então agora nós vamos aprender a forma correta de se trabalhar com o multímetro. Tensões. Há 3 tipos de tensão em um smartphone. São elas: tensão primária, que vem da bateria. Temos a tensão secundária, né, que ela só está presente na placa quando nós solicitamos essa tensão através do alto-falante, que é utilizado a tensão secundária. A câmera, quando nós ativamos a câmera, ela utiliza a tensão secundária. A tela também, ela é utilizada a tensão secundária. O microfone, quando vamos falar ou gravar um áudio, ela é utilizada a tensão secundária. O rádio, quando nós acionamos o rádio, também é tensão secundária. E os vídeos do YouTube e outros aplicativos, todos eles utilizam da tensão secundária. A tensão secundária só está presente no aparelho depois de solicitado, tá? Ela, para que ela existe? Justamente para ela não descarregar a bateria do aparelho rapidamente. Então ela só está presente naquele momento. Também temos a tensão terciária ou neutra, tá? Muita gente se confunde achando que a tensão terciária é uma e tensão neutra é outra. Não, negativo. Tensão terciária ou neutra é a mesma tensão, tá? Que são elas que vêm do carregador, tá? Só vai estar presente essa tensão terciária quando nós plugamos ali o cabo USB acionar no carregador, ou o USB Charge, ou quando ele está ligado em uma fonte de bancada. Essa chama-se tensão terciária, que é uma tensão externa. Quando nós plugamos a nossa fonte de bancada lá no aparelho, está sendo se utilizado a tensão terciária, que é a tensão que vem da fonte de bancada. Ou quando plugamos o USB Charge no aparelho, tensão terciária ou neutra, tá? Que é uma tensão externa. Quando plugamos a bateria do modo que está aqui, chama-se tensão primária, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a escala de medição. A escala para medir esses 3 tipos de tensão, tá? É a escala de tensão contínua. Lembrando que a tensão contínua, ela é uma escala que tem DCV 20 em multímetro digital, DCV 10 em multímetro analógico, tá? Lembrando que a tensão contínua, ela é polarizada, ou seja, ela tem um lado positivo e o lado negativo, e a tensão máxima que chega nele é 5 volts. Tá? Toda a placa de celular trabalha com 5 volts, não podemos esquecer. São elas as tensões. Por esse emblema aqui você conhece a tensão contínua. Não vá confundir com a tensão alternada. A tensão alternada, ela tem esse Vzinho aqui, mas ela tem um tio, mostrando que ela está alternando.
Já a tensão contínua, ela tem o tracinho embaixo, tá tracejado, e em cima uma linha contínua. Então aqui eu sei que a tensão contínua, que é a escala que todo técnico trabalha, tá? E ela sempre trabalha aqui, ó, em 20, tá? 20 volts. A mesma coisa é no analógico. Esse aqui é o multímetro analógico. Aqui nós temos DCV, que significa derivação contínua de voltagem, tá? E a escala é o 10. Não confunda com a ACV, que é aqui, ó, corrente alternada de voltagem, tá? Então aqui eu sei que é corrente alternada de voltagem e aqui eu sei que é derivação contínua de voltagem. Então é sempre na escala 10 do analógico e na escala 20 do digital, tá? Então aqui nós trabalhamos buscando a tensão de entrada, que é 5 volts, como mostra aqui, ó, entra 5 volts no aparelho. E no conector aqui da bateria na placa, ele tem que chegar de 3.8 até 4.4 volts aqui no conector da bateria. Lembrando que toda bateria, ela vem a descrição aqui atrás, ó. Limite de voltagem, ó, 4.4 volts, e aqui nós temos o emblema de tensão contínua, tá? Tensão contínua, pode ver que é o mesmo emblema, 4.4 volts, tá? Lembrando que aqui, ó, voltagem denominal 3.8. Então essa bateria de 3.8 volts chegando ao limite de 4.4 volts, tá? A capacidade dela é de 4.850 mAh, que quer dizer o tempo de bateria. Então, com essa escala, fazemos a medição da tensão entre a 5 volts no conector e aqui chega no máximo 4.4 volts. Positivo? Lembrando, a escala sempre será DCV 10 no analógico e DCV 20, ou o emblema aqui de voltagem contínua, no 20. Então, aqui fazemos as medições das tensões. Tanto tensão primária, que é da bateria, tensão secundária, que só está presente quando nós acionamos determinado setor da placa, e a tensão terciária, que é o primeiro teste que nós fazemos, que é para ver, né, através do carregador, se está chegando 5 volts no conector de carga, tá? O emblema que representa é o V de volts, tá? O símbolo é esse aqui, que tem uma linha contínua aí, o tracinho, DCV 20 e DCV 10, tá? Que significa derivação contínua de voltagem. Então é isso, fica a dica aí para quando você for fazer uma medição num celular sobre a sua tensão, então é sempre usado essa escala, nunca a escala de BIP, tá? Quais são os tipos de tensão que tem na placa? Aqui eu vou falar sobre grandeza, tá? Grandeza, nós temos corrente elétrica, tá? Que é amperes. Nós temos tensão elétrica, que é o V, volts. Potência elétrica, que é o W, watts. Nós temos resistência elétrica, que é resistores, tá? O emblema dele é o... esqueci o nome dessa letra aqui. É o ohms. Frequência, hertz, tá? HZ hertz. Capacitância é a letra F de Farad, para medir capacitores. E aqui nós temos indutância, que é o H-Henry, para medir bobinas. Então cada um símbolo desse aqui mede um tipo de componente. Escala de BIP, que é a escala de diodo, que é essa mesma que nós usamos para condução reversa. Nós temos a escala de indutância, tá? Que é Henry. Nós temos o Farad, tá? Que é a escala de capacitores. E aqui ela vem as suas escalas. Só você observar direitinho aqui a ferradura aqui, ó. Isso aqui é para resistor. Aqui é para aqui é transistores, tá? Transistores, nós temos o NPN e o PNP. Aqui nós temos escala de diodo. Aqui nós temos Farad, que é para a escala de capacitores. Aqui, essa escala, capacitores, e assim por diante. A mesma coisa nós temos nesse outro aqui. Então fica a dica aí para quando forem medir tensões, para não confundir com escala de
de condução reversa, tá? Fica a dica aí, é o De Silva Visão de Águia. Eu espero ter explicado bem, não ter ficado alguma dúvida. E se ficou, pode entrar em contato comigo aí. Pois bem, vamos dar continuidade na nossa aula e agora nós vamos falar sobre corrente elétrica, tá? Que tem por símbolo a letra A e a unidade de medida é amperes, tá? Pois aqui está o quadro já preparado, vamos lá. Corrente é igual a amperagem, tá? Representado pela letra A. Medição de amperagem só é feita através de fonte de bancada, tá? Fonte de bancada. Através da fonte de bancada nós podemos aqui fazer a medição da amperagem. Aqui nós temos a letra V, que é de voltagem, tá? Está programado para 4 volts. E aqui eu tenho a amperagem que eu programei para 2000 mA, tá? Por quê? Porque o celular que eu estou utilizando para fazer as medições, ele suporta até 2000 mA. Se passar disso aí, a amperagem maior pode causar aí uma fuga de corrente. Então, através da fonte de bancada, você pode fazer as medições da amperagem, tá? E como que é feita essa medição? Vamos lá. 1 ampere, né, é equivalente a 1000 mA. 1.9 ampere equivalente a 1900 mA. 2.1 amperes é equivalente a 2100 mA. 3.0 é equivalente a 3000 mA. 3.1A é equivalente a 3100 mA. E assim por diante. Você vê por aí carregador 3.0, 3.1, até mesmo o USB Charge, ele é 3.0, né? Ele é 3.0, quer dizer que ele chega até 3000 mA. Aí nós temos o Quick Charge. O Quick Charge aqui, ó, ele é 3.0, 18 watts de potência, ou seja, 3000 mA, tá? Por 18 watts de potência. Então nós temos aqui a medição de potência elétrica, tá? Que é representado pelo W, que significa watts, que é o que está aqui no Quick Charge, 18 watts. Então é 3.0, ou seja, 3000 mA por 18 watts de potência. Então nós temos aqui um carregador rápido, enquanto as outras portas normal. Lembrando que a tensão dele, ó, é a entrada lá na tomada, a corrente alternada é de 100 a 220 volts, com a saída de 5 volts para o celular, tá? Ele é de 3.0, ou seja, de 3000 mA, tá? Agora, Helder, o que significa miliampere, né? A amperagem. Toda a bateria, ela vem descrevendo aqui, ó. Ela vem descrevendo aqui, ó, 3.8 por 2600 mAh, né? MAh significa o tempo de hora, né? O tempo de carga aí que a bateria fica, né? Então é feito um cálculo, isso aí eu vou estar mandando para vocês depois, tudo por escrito. E então aqui eu tenho 2600 mAh, que é o tempo de duração da bateria, tá? E o tempo de duração da bateria. Então aqui ela chega no máximo 3.5, como nós estudamos na aula anterior. Então todas essas informações tá lá. Lembrando que volts, né? Volts. Aqui nós fazemos as medições com multímetro, e corrente elétrica, que é a amperagem, fazemos a medição com uma fonte de bancada. Então amperes, fonte de bancada, volts com multímetro, ou até mesmo com USB Charge. Então fica a aula curtinha aí. Agora você entendeu aí como que se trabalha com a amperagem. Você só pode medir a amperagem através da fonte de bancada. Lembrando que aqui na tensão você não pode passar de 5.1, tá? O aparelho suporta no máximo estourando 5.2, mas não é bom botar toda essa voltagem.
E a amperagem tem que ser de acordo com a informação da bateria. Por exemplo, se eu pegar essa bateria e botar, né, uma amperagem ali de 3.000 volts, ou seja, sendo que a bateria suporta 2.600, essa bateria aqui ela vai estourar, ela não vai aguentar a amperagem. Então é isso aí, fica a dica aí. Visão de águia, assistência e manutenção de tablet celular, tirando essa dúvida de vocês aí de como fazer a medição de tensões, tá? Através do multímetro. Estudem a escala também, cada escala dessa daqui, ó, você vai encontrar, por exemplo, indutância, medir bobina, capacitância farad, você vai medir capacitor, frequência, hertz, né? Você vai medir o cristal oscilador, resistência elétrica, escala de ohms, você vai medir o resistor, termistor, varistor, que são da mesma família. Aí nós temos a tensão elétrica, que é o volts, você vai estar medindo nessa escala aqui que eu acabei de ensinar para vocês, que é a escala de voltagem contínua, e a amperagem, que é através da fonte de bancada, tá? Lembrando que nós também temos alguns capacitores, resistores, bobina, então cada uma desse aqui é necessário uma escala específica. Transistores, nós temos aqui o PNP e o NPN, tá? É feito aqui nessa escala. Aqui nós temos o NPN para transistor e o PNP para transistor, tá? Que é emissor, coletor, base e emissor. Nós temos emissor, coletor, base e emissor, tá? Emissor, coletor, base e emissor é o NPN, e o emissor, coletor, base e emissor PNP. Então, cada escala dessa daqui se faz a medição da grandeza de um componente desse. Fica a dica aí para você que não sabe trabalhar com multímetro, eu espero ter ajudado, tá bom? Não confunda mais escala de BIP com escala de tensão, tá? Essa aqui, ó, é a escala para medir diodo. Cadê o diodo? Nós temos aqui o diodo comum, o diodo Zener, diodo LED, diodo fotodiodo. Nós temos vários diodos, que é representado pela letra D, e o diodo Zener pela ZD. Então você vai ter que estudar um pouco de eletrônica aplicada em smartphone, tá? Para você ter compreensão melhor de quando chegar um aparelho desligado, você saber por onde começar. Então é necessário estudar um pouco de eletrônica básica aplicada em smartphone. É preciso você ter conhecimento sobre tensão elétrica, sobre corrente elétrica, né? E cada simbologia representando ali como potência elétrica, watts, volts, amperes, ohms, hertz, farad e henry. Tá bom, gente? Então não se perca mais na hora de fazer o diagnóstico de tensão. Fica a dica aí, Aldenir Silva, Visão de Águia. Fica com Deus. Essa é a Dandão. Vamos dar continuidade na nossa aula sobre tensão, tá? Tensão é o mesmo que volts, tá? Tensão é mesmo que volts, representado pela letra V, e a simbologia é essa, tá? Um Vzinho com traço contínuo e outro traço tracejado, tá? Nós temos ela como tensão contínua, DCV, derivação contínua de voltagem, digital 20, a escala 20, tá? E no analógico nós temos a escala 10. Lembrando que ela é 5 volts, tá? Ela faz a medição da placa de celular de 5 volts. Ela possui polaridade, tá? Quando conectado no celular, ela tem a tensão positiva, representado pela cor vermelha, que é esta cor, e nós temos o negativo, que é representado pelo preto, tá? Lembrando que ao conectar aqui, deixa eu conectar, nós temos a simbologia com, né? O nome com, você vai utilizar o preto, e aqui onde tem o V de voltagem, nós temos a escala de ohms e de MA, que significa miliamperes, tá? Miliamperes. Então nós vamos conectar aqui o vermelho. Lembrando que nessa escala de 10 amperes, nós utilizamos a medição até 10 amperes, tá? Aqui ela já passa.
Aqui ela já passa amperagem, mas aqui só vai até 10 mA. Então aqui nós temos a escala de medição, tá, de volts, que é a tensão. Lembrando que é sempre bom observar as baterias e os carregadores. Toda bateria ela tem a sua descrição. Por exemplo, essa bateria ela é de 3.8, tá? 3.8 chegando até 4.5 volts. Então ela tem por inicial de 3.8 é a tensão dela, e ela pode chegar até 4.5. Miliampere, ela é de 2.600 miliampere. Vamos lá, vamos falar sobre a amperagem. É muito bom falar agora sobre isso. Por exemplo, você que tem uma fonte de bancada, uma 1502, né? Uma 1502, para ela ligar, por exemplo, um aparelho que tem essa amperagem de 4.850 mA, ele já não vai ligar. Quando você conectar a fonte de bancada nele aqui, ele não vai ligar, porque a amperagem máxima lá da fonte de bancada ela é de 2.000 mA, e esse aqui ele já precisa de uma fonte de bancada de 3005 a 1905, 1805, tem várias, tem a 3205, ou seja, o 5 que é importante, que é a amperagem. Porque aqui nesse celular ele já precisaria de 3 amperes para ligar esse celular. Se a fonte de bancada for de 2 amperes, ele não consegue ligar. O que é que vai acontecer? Ao pressionar o power, o aparelho vai ficar reiniciando por conta da amperagem, que é muito maior do que o da fonte. Então, para você ligar esse aparelho aqui, teria que ser uma fonte já que tenha 5 amperes ou 10 amperes, para que ele possa ser ligado, porque ele necessita de 3 amperes para ligar. Então uma fonte de bancada 1502 já não consegue ligar esse aparelho, tá bom? Vale sempre lembrar. Por isso que é importante você estar sempre olhando atrás da bateria, tá? Aqui ela entra 3.8 volts, chegando a máxima aqui de 4.35. Já essa outra bateria aqui, vamos ver as informações, é de 3.8 volts, chegando a máxima de 4.4, tá? 4.4 já final, e a simbologia é essa aqui de medição, que é justamente a simbologia da medida de tensão, que é igual a volts, tá? Então, entrada inicial 3.8 e chegando a máxima 4.4 volts. A mesma coisa aqui, tá? Então aqui, se você for fazer uma medição em que, vamos supor que você vai medir um aparelho e ele seja a mais de 20 volts, então você não pode usar essa escala. Digamos que seja 21 volts, né? É a mais, então você teria que usar de 200. Mas como trabalhamos apenas com um aparelho celular, então a escala sempre vai ser essa. A mesma coisa tem as informações do carregador. As informações do carregador é sempre assim. Ela entra, né, na corrente alternada, ela entra de 100 a 220 volts, que é da nossa tomada de casa, tá? Aqui ela vai ter uma entrada de corrente alternada, e quando ela passar para o outro lado, ela já vai ser polarizada, já o lado positivo e o lado negativo, entrando apenas 5 volts, que é o que chega no nosso conector de carga. Então vamos ver agora as informações do carregador. Pega um carregador aqui para a gente tirar essa dúvida. Vamos lá, apertar um pause. Eu tô com esse carregador da Multilaser aqui do tablet, e aqui tá as informações, tá? Entrada 100 a 240 volts alternada, tá? Chegando até 150 mA. E a saída dele
derivação contínua, tá? Ou seja, já é contínua, chegando até 5 volts. Olha lá a simbologia da continuidade, olha lá, o tracinho direto, né? E o tracinho alternado, mostrando que trata-se de uma corrente contínua, uma tensão contínua. Então mostra aqui a entrada de 100 a 240 volts, que é alternada, com saída de 5 volts, que já é contínua, tá? Ou seja, aqui recebe a tomada da sua casa, que a tomada é alternada, entra de 100 a 240, saindo aqui nessa ponta pro tablet ou para o celular 5 volts. Então sempre é bom ler as informações do carregador, tá? Então todo carregador ele vem atrás ali as informações dele de entrada e de saída do carregador. Então a escala sempre vai ser essa, tá? Então tensão é mesmo que volts, o V é representado o símbolo da tensão, e aqui o V com o traço contínuo e tracejado é a simbologia da tensão contínua, que significa que ela é polarizada, positivo e negativo, representado vermelho e preto, e as tensões da bateria de 3.7 e 3.8, chegando a final até 4.4, tá? O carregador entra corrente alternada, que é de 100 a 220 até 240, tá? Com saída de 5 volts. Então com essa escala você consegue fazer as medições de um celular da tensão primária e tensão terciária, tá? Lembrando que para fazer a medição da tensão secundária, você tem que acionar determinado setor da onde você está fazendo a medição. Então fica aí, tá? Mais uma aula sobre tensão, que é o mesmo que volts, e agora nós vamos falar sobre amperagem no próximo vídeo. Ó, tensão contínua, tensão alternada.